O ministro do STF, Alexandre de Moraes, enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido de suspensão da posse de 11 deputados federais eleitos e reeleitos em 2022 por suposta relação com os atos criminosos contra os três poderes. A matéria destaque no nosso site. A PGR tem 24 horas para se manifestar sobre o pedido. A determinação de Moraes visa 11 parlamentares: Luiz Ovando, Marcos Polon, Rodolfo Nogueira, João Henrique Catan, Rafael Tavares, Carlos Jordi, Silvia Wayampi, não sei se estou pronunciando correto, o Boulos sabe melhor do que eu, André Fernandes, Nicolas Ferreira, Sargento Rodrigues e Valber Vigolino. A posse dos parlamentares está marcada para o dia 1º de fevereiro. Muito bem, voltamos então ao debate depois dessa notícia. Raquel, Alexandre de Moraes, a gente vai voltar, evidentemente, a essa questão do BNDES em algum momento, porque o debate estava acalorado. Mas, Raquel, Alexandre de Moraes, portanto, suspendendo posse de parlamentares eleitos por envolvimento no ato do dia 8 de janeiro. Uma medida que vai ter uma repercussão muito forte nos próximos dias. Acabamos de saber, vamos precisar ter o detalhe da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o que está embasando. Pela lista dos parlamentares, principalmente ali a presença do deputado Nicolas Ferreira, a gente imagina que esteja ligado ao inquérito dos atos antidemocráticos, ao inquérito das fake news. Provavelmente deve ser isso, estou descobrindo aqui junto com vocês. Agora, suspender posse de parlamentar eleito realmente é uma coisa, um ponto gravíssimo, né? Porque tem o voto das pessoas que está em discussão. Ele pede, se eu entendi bem, alguém me corrija, por favor, a manifestação da Procuradoria-Geral da República. Então, você vai ter aí também a PGR se manifestando sobre isso, mas eu imagino repercussões fortes no Congresso Nacional. É muito provável que o presidente Arthur Lira saia em defesa dos deputados. Não acredito que o Congresso Nacional vá ouvir calado o que certamente vai ser visto como uma interferência de um poder sobre o outro. O Arthur Lira já tinha reclamado quando a conta de alguns deputados tinha sido suspensa. Acho que vai provocar muito atrito entre os dois poderes. Hélio, você acompanhou a atuação nas redes sociais de alguns desses parlamentares? Como é que você vê essa medida gravosa aí agora, determinada pelo Alexandre de Moraes, relacionando aos atos de 8 de janeiro? Felipe, eu estou de queixo caído, estou estupefato. É uma sentença gravíssima, sem a gente entender a origem, qual é o motivo, cadê o devido processo, que a Gisele mencionou tanto, tão importantíssimo, que a gente está se perdendo, porque sai desse inquérito de tudo pode. Eu imagino que tenha saído sim desse inquérito. É inacreditável. O que a gente está vendo no Brasil é algo chocante. Eu nunca vi nada igual. Impedir a posse de 7 deputados eleitos, eu não consigo entender. A gente não sabe, está aqui debatendo por que será tão implicados em alguma coisa. A gente vai saber quando isso. Enquanto isso, eles não tomam posse? Eu estou chocado. Só umas informações aqui. Diga, Raquel. É um pedido, né? de suspensão de posse, então a posse deles não está suspensa, né? A PGR tem 24 horas para se manifestar. A ação também pede a instauração de um inquérito policial para apurar a responsabilidade penal desses deputados. 9 são filiados ao PL de Valdemar da Costa Neto. O ministro também oficiou o Ministério Público Eleitoral sobre a possibilidade de uma ação contra esses deputados na Justiça Eleitoral, e o pedido é resultado de uma ação do grupo Prerrogativas, que é aquele grupo bastante ligado ao presidente Lula. Como é que você vê essa medida, Boulos? É claro que a gente não tem os detalhes ainda de toda essa decisão, mas sempre se discutiu ao longo desses ruídos entre o Poder Judiciário e o ativismo bolsonarista, os excessos de cada parte e os graus de determinada medida. E essa sempre é vista já de uma maneira muito mais sensível, né? Suspensão de posse de parlamentar eleito. Olha, Felipe, primeiro é importante esse comentário que foi feito agora. Não há qualquer decisão nesse sentido. Houve um pedido. O Alexandre de Moraes, como é o relator do inquérito da fake news e dos atos antidemocráticos, mandou para apreciação do Ministério Público Federal. Foi isso que aconteceu, pelo que eu entendi, até o momento. Ou seja, então ainda não há uma decisão nesse sentido. É evidente que a cassação de um mandato parlamentar ou impedimento de posse
tem que estar respaldado numa situação grave. Para mim, a comprovação de apoio a golpe de Estado é grave, é um fato grave. Então, se esses nomes não têm o conhecimento, não tive acesso à peça, a nada disso, mas se o conjunto desses parlamentares comprovadamente atuaram, influenciaram, participaram da tentativa de golpe de Estado, há justificativa razoável. Aliás, haveria para que o Congresso cassasse os mandatos e há justificativa razoável para a intervenção da Justiça nesse caso. Agora, eu concordo num ponto e queria encerrar o comentário colocando isso. Nós vamos precisar fazer um freio de arrumação na relação entre as instituições da República, né? Essas instituições hoje estão com um funcionamento totalmente atropelado entre si. Então, você tinha o Legislativo querendo executar orçamento com orçamento secreto. Você tinha o Judiciário legislando e executando. Você tinha o Executivo com o Bolsonaro querendo assumir poder supremo e dar golpe de Estado. Agora precisa ter um freio de arrumação e cada instituição cumprir o seu papel. Legislativo legisla, Executivo executa, Judiciário julga. Só esclarecendo, foi um pedido do Grupo Prerrogativos, um coletivo de advogados, pedido de suspensão da posse dos parlamentares, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, solicitou à PGR uma manifestação sobre a possibilidade ou não de suspensão da posse em 1º de fevereiro. Então, eu estou aqui com os pedidos, a nossa setorista, a Gabriela Coelho, me mandou. Foi uma manifestação de 3 advogados, Marco Aurélio Carvalho, Fabiano Silva dos Santos, Pedro Estevam Alves Pinto, do Grupo Prerrogativas. A decisão do ministro Alexandre é bastante sucinta, ele apenas diz: abra-se vista dos autos à PGR para manifestação quanto aos requerimentos formulados no prazo de 24 horas, encaminha-se cópia das manifestações à PGE para a adoção das providências cabíveis. Ele, então, não toma aqui nenhuma decisão de mérito ainda. No pedido entregue pelo Grupo Prerrogativas, aí sim eles vão apontando caso a caso de cada deputado o que eles enxergam como seria a justificativa para que aqui esses deputados tivessem a posse suspensa. Por exemplo, aqui o deputado federal eleito Luiz Ovando, do PL do Mato Grosso do Sul, ele faz uma postagem em que ele fala, só um minutinho... O referido parlamentar chega a pedir intervenção militar juntamente com manifestantes, entre aspas, na frente do Comando Militar em Campo Grande. Tem uma postagem dele nesse sentido. São vários, todos esses vários deputados, pelo que eu estou vendo aqui, Felipe, são postagens que eles fizeram no dia 8, no dia dos atos golpistas, em que eles demonstram apoio às manifestações, aos atos golpistas, e eles pedem apoio aos manifestantes. Tem um aqui que diz: sejam fortes e corajosos.